Fala galera, Vinícius daqui. Então hoje eu vou falar para vocês o porquê que essas reduções de escala de trabalho e falar um pouco até mais focado no cenário do Brasil, mas também trabalhar com o cenário mundo. E isso vai começar a abrir a cabeça do empreendedor para ele conseguir enxergar o nosso mercado. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, de primeira face, o que eu quero trazer de dado para vocês é mais a respeito de Brasil. Tá? Então tá sendo muito discutida aí essa questão da escala 6x1. Eu não vou entrar em mérito algum aqui nesse vídeo, se ela é certa, se ela é errada. Eu vou me ater a enxergar a perspectiva do empreendedor e como isso vai impactar o nosso mercado aqui de A. Então a gente tem lá um empreendedor que ele às vezes tem um funcionário que seja de ala administrativa, ou seja de ala de suporte, por exemplo, ou áreas que dê pra gente adaptar uma inteligência artificial para fazer o trabalho. Esse cara, ele vai ter que botar agora esse funcionário numa escala 5x2 ou numa escala 4x3, né, que eles estão querendo implementar. Acredito que esse 4x3 seja meio doideira, mas o 5x2 provavelmente vai começar a existir. Então, nesse presente momento, o empreendedor acaba tendo três opções. Primeira opção, ele aceita que ele vai passar a ganhar menos, porque aquele funcionário às vezes não vai conseguir mais atender e fazer o trabalho, sei lá, num sábado, e aí ele aceita que ele não vai conseguir mais utilizar aquele funcionário no sábado e aceita que ele vai ganhar menos dinheiro. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele assume essa perca desse funcionário e vai começar a contratar um funcionário para cobrir esses dias que ficam sem, né? O funcionário, então vai contratar o que dentro de alguns mercados chamam de folguista, né? Ou vai contratar uma pessoa que vai fazer horários, tipo, de dias diferentes de descanso para conseguir cobrir esse horário e cobrir esse dia para não ter esse problema. Só que aí ele vai acabar gastando mais dinheiro nisso, porque para você ter um custo para você ter um funcionário, por mais que você pague o mesmo salário hora para o outro, ainda assim ter dois funcionários gera mais custo, naturalmente. Então ele vai acabar tendo que assumir esse outro custo maior no peito dele. Isso às vezes não vai ser viável para ele assumir esse outro custo, então ele vai ter que ficar na primeira esfera, né, ou ir para um lado mais informal, mais legal, de se ferrar. E o terceiro é ele olhar: "Pô, esses negócios de IA tão legal, né, então, e se eu colocasse uma IA para substituir nesse dia? Ou melhor, se eu colocasse uma IA para substituir esse funcionário aqui 24/7". Óbvio que não são todos os trabalhos que a gente vai conseguir fazer isso, tá, não tô falando que a IA é a solução para todos os problemas, mas sim, tem muitos trabalhos que vai poder substituir, que a IA vai conseguir substituir, principalmente os trabalhos que são mais, mesmo que sejam administrativos, de suporte, que são mais braçais, vamos dizer assim, a IA vai conseguir dominar essas frentes. Então, o que que o cara vai preferir? Pagar um ou 2 funcionários aqui, se ele for contratar por CLT, por exemplo, né, tipo R$ 1.800 do salário mínimo, 1.700, não sei quanto tá agora. Ele vai querer contratar por esse valor, e lembrando que quando você contrata CLT em R$ 1.800, você não paga R$ 1.800, né, você paga tipo quase 3 pau, porque tem imposto, tem que dar VT, tem que dar VR, e entre outros benefícios da CLT, que você acaba morrendo aí pelo menos quase o dobro do salário, né, o dobro desses 1.700, 1.800. Então bota aí 3 pau, que morre num funcionário. Então, ele pode contratar mais um funcionário desse e mantendo esse, ou ele pode botar uma IA que vai fazer, às vezes, o mesmo serviço, às vezes com muito mais eficiência, muito mais precisão que aquela pessoa. Óbvio, não s voltando a reforçar, não são todas as empresas que conseguem utilizar isso, tem empresas que precisam de um funcionário para fazer o atendimento presencial, por exemplo, mas para você preencher, vamos dizer assim, parcialmente as funções de um funcionário ou, dependendo, na integralidade, é totalmente possível, totalmente possível. Então, isso vai acabar fazendo com que a gente, tipo, tenha vamos dizer assim, que comece a surgir uma demanda reprimida dos empreendedores no Brasil aqui, só pelo fato dessa lei ser aprovada de redução de jornada. Então, principalmente falando aqui de Brasil, é provável que essa demanda comece a aumentar muito já, que já tá grande, que já tem um mercado muito grande para crescer, pode ser que isso seja acelerado por esse fator, por o fator de aprovação dessa lei. É algo que, pro nosso lado, que tá dentro desse mercado, que tá estudando isso e que já tá preparado para receber essa demanda, vai ser algo bem positivo, tá? Pode ter certeza que isso vai ser algo bem positivo, porque muito empreendedor não vai querer contratar 2 pessoas. Então ele vai tentar tirar essa pessoa e colocar tudo full IA ou, tipo, substituir 70% da função para colocar IA e colocar
essa pessoa para fazer outra coisa, ou reduzir a carga dela realmente, para conseguir fazer botar o mínimo dela, sabe? Então, isso vai acabar sendo muito interessante para o nosso mercado. Mas a dúvida que eu trago para você é: você já está estudando sobre isso? Você já está correndo atrás para saber desenvolver os agentes e saber estar pronto para essa chuva de demanda que vai começar a entrar no Brasil? E no canal eu tento explicar sempre ao máximo, assim, no detalhe, para já conseguir te dar uma base e conseguir fazer com que você dê seus primeiros passos e avance de uma forma bem legal. Mas, às vezes no canal não é 100% do que eu consigo extrair até para te ajudar a avançar mais rápido, a estudar de uma forma mais eficiente dentro desse mercado. E para isso que eu tenho a comunidade aqui no canal. Então, lá na comunidade eu trago para vocês, tipo, do zero, como você conseguir criar os seus agentes, criar agentes para empresas, né? Então lá tem todo tipo de gente da minha comunidade. Tem gente que está indo para esse mercado para trabalhar realmente com vendendo inteligência artificial para empresas, implementando isso em empresas. Tem pessoas que estão indo porque tem uma empresa e quer automatizar as coisas lá dessa empresa. Tem pessoas que estão querendo, às vezes, automatizar coisas do próprio trabalho, na própria empresa, também que é válido. Então, assim, tem todo tipo. Mas lá eu consigo te ensinar, assim, do zero e, inclusive, te ensinar até a parte, por exemplo, da parte de vendas. Lá a gente tem, por exemplo, lives semanais também, todas as quartas, para vocês, para conseguir, tipo, mostrar coisas novas, tá sempre trazendo, renovando um conteúdo de uma forma eficiente, de uma forma bacana. E claro, lá tem o suporte meu, mas no grupo fechado. E aí lá que você consegue sempre tirar as dúvidas, eu tento dar um suporte bem refinado lá naquele grupo para você conseguir sair sem dúvida alguma. Então, caso te desperte interesse de estar dentro desse mercado que vai crescer muito nos próximos anos, primeiro link aqui da descrição ou dos comentários. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês lá e vamos continuar aqui com o vídeo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Se essa lei passar em si. Agora, o que eu quero mostrar para vocês são alguns dados aqui de Brasil, que aí isso independe dessa questão da redução da escala ou não. Existem alguns gráficos de informação, como por exemplo esse aqui, eu vou colocar aqui na tela, que eles basicamente mostram a produtividade, o crescimento de produtividade aqui no Brasil. E também mostra o nível de produtividade do Brasil versus de outros países. Então vocês podem ver que o nível de produtividade do brasileiro é muito baixo. Isso significa que, dentro de uma jornada de trabalho, a produtividade do brasileiro acaba sendo bem abaixo até a produtividade de outros países ao redor do mundo. A gente tem uma produtividade média muito baixa. Então a gente trabalha muito, né? Não, tipo, o brasileiro, por padrão, trabalha muito, é muito esforçado. Porém, essas horas que a gente trabalha muito, a gente não produz tão bem. A gente não tem uma efetividade numa produção por hora. E isso é um grande problema. É um grande problema. Por quê? Se a sua produção por hora é baixa e você faz um trabalho que às vezes é meio padrão, a IA vai conseguir te substituir com muita eficiência. E quando ela te substitui com muita eficiência, ela já custaria mais barato se fosse o mesmo nível de eficiência 1 para 1 com o humano. Agora, quando ela é muito mais eficiente, ela já vai custar mais barato que o humano e ainda vai ser mais eficiente para conseguir trazer esse resultado. Então, aí fica até meio difícil de competir, sabe? Fica uma coisa realmente complexa de competir em alguns setores. Então, nesse aspecto, é algo que também vai começar a jogar a favor pra gente, principalmente aqui no Brasil. Pelo fato do nível de produtividade do brasileiro ser tão baixo, muitas empresas vão começar a buscar inteligências artificiais para aumentar o nível de produtividade dos funcionários dela, ou para substituir alguns funcionários e aumentar o nível de produtividade em alguns setores das empresas. E essas informações que estão sendo muito discutidas e muito levantadas pelo fato dessa lei da redução da escala 6 por 1 ser aprovada, também vai começar a abrir os olhos de muito empreendedor e de muito dono de empresa para conseguir melhorar isso, sabe? Trazer mais eficiência de fato. E agora falando de mundo, esse movimento também está sendo algo muito grande ao redor do mundo. Esse movimento de redução de escala de trabalho. Então tem muitos países na Europa que estão fazendo redução, estão tentando fazer essa redução para, tipo, jornada 4x3, né? Então,
quando você tá discutindo, por exemplo, uma redução de jornada de 4 por 3, cara, aí é mais, você precisa mais ainda da inteligência artificial pra isso. Porque, cara, se você tem um cara que trabalha 4 por 3, por mais que ele já tenha uma eficiência muito mais alta nesses países do que a do Brasil, então ele possa até reduzir um pouco a jornada do 4 por 3, pro empreendedor, pro cara que tá lá no topo, pra ele, quanto mais ele ganhar, melhor, sabe? Então, se ele conseguir botar a inteligência artificial no halftime, ou aumentar ainda mais a produtividade dessas pessoas lá fora, que já tem uma produtividade mais alta, cara, pra ele vai ser incrível, porque ele vai conseguir ter, tipo, o melhor dos dois mundos. Ele vai conseguir cumprir com essas questões de deixar o funcionário descansar mais, porém, o lucro dele ainda vai estar mega ultra maximizado. Então, é muito interessante a utilização de IA para isso, e com certeza isso potencializa mais ainda os empreendedores de pequeno porte e de médio porte a começar a buscar esse tipo de solução, ainda mais lá fora. Lá fora, que é um mercado que já tá mais aquecido, a galera já tá procurando, esse tipo de pauta de redução de carga de trabalho dos funcionários faz as empresas se motivarem cada vez mais em ter processos automatizados com IA. Então, se você tem interesse, por exemplo, sabe uma outra língua, tem interesse de ofertar lá, cara, tá muito aquecido lá fora. Aqui no Brasil já tá ficando muito bom, mas lá fora tá absurdo. E para terminar aqui, só uma noticiazinha bem light, assim, que foi algo mais engraçadinho, né? Que o New York Times, os funcionários do New York Times essa semana aí estavam em greve, né? E aí o CEO da Perplexity pegou, que tá sendo, acho que eles estão sendo processados, inclusive, pelo New York Times, por eles estarem usando dados do New York Times para treinar as IAs lá da Perplexity. Ele mesmo ofertou pro New York Times: olha, se você quiser aproveitar que você tá em greve aí, eu posso implementar umas IAs aí pra, tipo, sua operação não parar enquanto você tá em greve, mas só quando você tá em greve. Aí você vê depois o que você faz, sabe? É aquele verde que você joga só pra, não, ó, testa aí, vê se faz sentido pra você. O cara testa, pega gosto pelo negócio e aí ele não larga mais, sabe? Então eles jogaram só um verde pra tentar colher maduro ali. E depois, não, se você não quiser depois, a gente deixa só parcial pra aumentar a produtividade dos funcionários, assim. Então, esses movimentos trabalhistas também acabam levantando também essa possibilidade das empresas, quando começa a ter muito desses movimentos trabalhistas de sindicatos e coisas assim, para ter greves, esse tipo de coisa, acaba que isso também vira um motivador para você contratar mais IA, para você não ficar com um processo 100% dependente de uma mão de obra que a qualquer momento pode parar a tua empresa. Então, acho que com certeza isso vai acabar fazendo com que a gente fique. Vai acabar fazendo com que a gente. Nosso mercado fique muito em evidência e a gente fique, tipo, abarrotado de gente buscando esse tipo de serviço. Acho que, assim, são notícias, assim, que são polêmicas, são controversas, mas que todas elas, na minha visão, são benéficas. Sendo aprovada a pauta ou não, elas são benéficas, porque os donos de empresa vão acabar olhando para isso e falando: putz, preciso me mexer. E aí provavelmente vai ser sempre a melhor solução para eles nos próximos anos. E aí, para isso, a gente já tá pronto aqui. Se você ainda não tá pronto para isso, primeiro link aqui da descrição ou dos comentários tem a minha comunidade. Lá eu ensino do zero a você desenvolver agentes, para você implementar empresas, desenvolver esses agentes em empresas, tá? E conseguir até mesmo viver disso. Você pode colocar isso como uma renda extra, ou até mesmo para viver disso. Por exemplo, eu hoje, graças a Deus, consigo viver só das vendas dos meus agentes de IA para empresa e fazendo automação de processos para empresa. Então, é algo muito legal. E na comunidade eu ensino do zero lá, eu dou um suporte bem, assim, bem próximo lá no grupo fechado da comunidade, para você conseguir acelerar esse teu processo. E lá você vai ter do zero até, basicamente, até a venda lá, para você conseguir otimizar toda a sua escala. Fechou? Bom, galera, e se esse vídeo foi algo que contribuiu para você de alguma forma, seja para você se motivar a estudar a estudar mais desse mercado, para você, puta, só tinha dado uma olhadinha, mas agora eu quero ver mais sobre isso, eu quero aprender sobre isso, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.